pessoal. Eu sou a Gisela, da Boutique de Três. Hoje a gente vai fazer uma live sobre Destination Wedding. E agora eu vou chamar a Elisa, uma das sócias, para participar. Olá! Olá, Tudo bom? tudo bem? E você? Tudo ótimo. Eu estou fixando aqui o comentário, né? Sobre Destination Wedding. Ixi, vamos lá. Gente, é a nossa primeira live, então não Pode ser que algumas coisas dê. fixar comentário, Mas vai ser consegui. super legal, gente. Olha lá, já dei errado que eu já virei a câmera, entendeu? Não sei como eu faço isso. Eu ia te falar. Toda hora eu viro a câmera. Então, Acho que em ó, vez de você colocar o quê? a hora que você for para pôr a foto, você deve ter errado. Mas tudo bem, tá ótimo. Peraí, mas deixa então foto Agora tirada. fixou. Queria achar um filtro bonitinho. Fixou o comentário. Ai, que ótimo. Esse aí você tá super gata. Você não achou? Achei que tá ótimo. Eu não posso contar. Eu adoro dar spoiler, né, das coisas. Adora o quê? Dar uns furos Eu, na história? não, eu ia contar uma coisa do filtro, mas eu não vou contar. Ó, Fabiana. Ó, antes eu conseguia acenar, agora eu não tô conseguindo acenar pra ninguém, gente. Eu aceno se precisar. Tá bom. Mas a gente queria dar um oi para todo mundo aí. A gente ficou Ó, pensando que olha, live legal para Loli, arroba. fazer. Achou que a do Wedding Destination é uma coisa que tem bastante perguntas, né, Gi? Super. E todo mundo também tem a maior dúvida: se Destination Wedding é só fora de São Paulo, Só ou fora do Brasil. fora do Brasil, ou o que a gente fala que Destination Wedding é um casamento que é fora da cidade onde os noivos moram. Então, assim, se os noivos moram em São Paulo, vão fazer em Salvador, é um Destination Wedding, correto? Correto. Eu acho que até se os noivos moram em São Paulo e vão fazer até Campinas, sei lá, tudo que eu acho que o convidado tem que sair, passar. Campinas não, que dá para ir e voltar. Mas tudo que, onde o convidado tem que sair, passar um final de semana, né? Dormir uma noite que seja, vira um Destination Wedding, né? Eu acho que é, é, não é uma coisa, esse momento que as Total. pessoas estão juntas mais de simplesmente uma noite. É. Então a gente colocou no Stories, a gente postou uma caixinha de perguntas para todo mundo que tivesse dúvida perguntar para a gente. A gente selecionou aqui algumas, várias são muito repetidas, tá? Então a gente selecionou as mais repetidas para poder responder para vocês, tá? Tem também a caixinha de perguntas aí embaixo, onde está esse pontinho de interrogação, que você pode clicar e perguntar para a gente, que a gente também vai respondendo ao longo do bate-papo aqui. Eu vou falar um pouco, eu e a Gisela, a gente vai conversar um pouco sobre Destination Wedding Brasil, e aí depois a gente vai trocar e a Eda entra, porque como a gente está uma em cada canto, a gente não conseguiu estar duas juntas ou as três juntas para responder, e depois a Eda entra, troca comigo, e a Eda entra e conversa com a Gisela sobre os internacionais. Tá Certo? ótimo. Certíssimo. Será que a gente já começa então com as perguntas? Vamos lá? Acho que já deu 5 minutinhos, né? Bom, óbvio que não dá para fazer uma live sem falar no que está acontecendo, né? Então, a primeira pergunta, que é a que mais foi feita, foi: vai mudar alguma coisa do Destination Wedding após essa pandemia? Acho que é a Na nossa verdade, opinião. já mudou, né? Já mudou. Tudo já mudou. A gente, aqui no final, a gente é tudo um achômetro, né, dessa história da pandemia, porque a gente não queria que mudasse, mas a gente acha que vai mudar alguma coisa, mas a gente ainda também não tem tanta certeza de tudo. O que a gente sabe é que esse ano vai ser muito difícil a gente tocar os Destination Weddings. A gente acha que não, eles não vão acontecer realmente. Os casamentos vão voltar no segundo semestre, nós estamos super positivas, isso vai acontecer, mas os Não, destinations são não, um você não pouco pode mais afirmar nada, complicados. né? A gente está É, positiva que vai voltar.
Mas acho que os destinations desse ano não vão voltar, porque por uma questão de logística você tem que pegar avião, isso tudo vai demorar um pouco mais. Quando é internacional, as fronteiras, não sei se vão se abrir ou não já. Mas eu acho que a primeira coisa que vai mudar, que eu acho que o que já mudou muito, né? O que aconteceu no Destination Wedding? Quando ele veio, né? Acho que ele veio à tona, né, Gia, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, que começou o boom do Destination Wedding. Por quê? O que aconteceu? O nosso O primeiro brasileiro foi quis. 2008. Não, 2008 não. Não, 2012, 13, 14, não foi? Né, a 2014. gente Eu fez, sei. né, a gente fez o do Paulo e da Camila antes no Uruguai também, 2000, lembra? não, foi depois. Foi depois? Ah, Foi. tudo bem. Foi 2014 o primeiro. Ah. Foi E a 2014. gente ainda tem um Destination Wedding esse ano, que depois a gente vai falar com a Eda, porque a Eda tá falando, ainda tem o meu em outubro. É, Então a vamos gente tá ver. otimista. É que é tão pertinho, né, o da Eda em Punta. Mas o que eu acho é que os Destinations Wed, eles já acontecem até para diminuir um pouco o número de convidados, né, Gi? Acho que para não ter... não é a história... Não é todo mundo... sei lá, em São Paulo você tem 500 convidados, você acaba convidando 300 para ir para fora, que vão 180, 200, sabe? Então, isso já foi uma coisa que eu acho que começou o boom do Destination Wedding por isso, que as pessoas queriam começar a diminuir esse número de convidados, né? Acho que mudou muito a forma, né? A gente, quando abriu a boutique de 3 ou 12 anos atrás, ou antes disso, que a gente já trabalhava com a Vera e falava sobre isso muito, era uma coisa assim, antigamente os convidados eram muito mais dos pais do que dos Do que noivos, dos né? Era uma noivos. coisa muito troca de convite, os pais tinham que convidar muita gente de relacionamento de trabalho. Hoje em dia a gente já sente que as noivas já têm muito mais voz nisso, os pais já elas já dão condições, né? Já dão os números de convidados para os pais, né? Isso mesmo quando os pais estão pagando, tá, gente? Porque muita gente fala, mas é porque os noivos pagam mais um dia, pagam também. Mas acho que isso mesmo quando os pais estão pagando, eles ainda conseguem controlar mais e dizer para os pais que eles têm que convidar menos, que tem que ser uma festa animada, para a festa ficar mais jovem e tudo mais. Então, eu acho que isso, o Destination Wedding também já mudou, né? E eu acho que talvez o ano que vem ainda a gente tenha uma coisa menor ainda, né? Um pouco menor, sabe? E uma, Que, sei uma lá, coisa que a 200, gente 300 vão acha transformar. que o Destination Wedding é, é muito forte porque as pessoas ficam muito tempo, assim, você fica muito tempo planejando uma festa, né? A maioria dos casamentos que a gente organiza, a gente fica um ano. Você vai Foi fazer só uma para mim ou para festa todo mundo? em São Paulo, na cidade, quem tem a oportunidade de fazer uma festa fora, que tem uma casa na praia ou que tem alguma história com algum lugar que acha legal fazer. Por que eles acham legal fazer? Porque você vai estar junto com os seus convidados mais do que simplesmente algumas horas, né? Então ela fala, imagina, a gente vai ficar um ano fazendo esse casamento, um ano organizando, eu quero estar mais junto com os meus amigos, eu quero poder aproveitar mais. Então, esse é o Exatamente. principal motivo dos noivos, entendeu? Porque fica todo mundo falando, nossa, mas o que o outro inventa de casar lá? E é isso, gente, porque a gente passa um ano com eles organizando, só a gente sabe o quanto é gratificante estar lá e entregar todo o sonho, né, Lili? São os mais dias de festa, né? Que a gente consegue ter, isso mesmo, exatamente. Então, Gente, tem assim, gente fazendo perguntas e pedindo para a gente responder. A Gisela falou no começo, coloquem as perguntas na caixa para a gente conseguir, porque a gente já tem um pouco de pergunta que a gente fez no Stories de domingo, desde ontem a gente tem pedido perguntas. Então, quem quiser perguntas, coloque na caixa, que daí no final nós vamos responder bastante pergunta daqui também, tá? Então, respondendo essa primeira pergunta, vai mudar alguma coisa do Destination Wedding após a pandemia? Com certeza, Com certeza. porque a gente vai ter que olhar como vai ficar a malha aérea, se for Brasil, se for internacional mais ainda. Então, assim, tudo pós-pandemia em si, tratando de eventos, a gente vai ter que olhar caso a caso. Pode ser que seja liberado uns logo no, sei lá, vamos ser positiva, tipo em julho, uns menores, em agosto, uns outros. Isso a gente vai ter que ir acompanhando e
trabalhando em cima disso, né? Mas Destination Wedding eu acho que é, na verdade, o que a gente vai ter mais, que eu digo, ficar mais ligada nessas coisas da malha aérea. Porque se você precisa comprar uma passagem para ir para um lugar, a gente sabe como as companhias aéreas estão agora, né? Então, com certeza vai mudar, né? Agora, outra coisa que todo mundo pergunta muito os noivos têm a obrigação de pagar tudo para os convidados? Não Eu tem, não sei não que todo tem. mundo acha que todo mundo paga tudo. A maioria É, não paga, não. gente. A gente dentro do escritório teve poucos que os noivos pagaram. E quando for, os que pagaram ainda eram muito pequenininhos, né? Eram mini wedding mesmo, que daí você, tudo bem. Eu acho que é um pouco, desculpa, acho que é um pouco do que os noivos querem, né? A gente já teve uns que os noivos fecharam um hotel, puseram todo mundo dentro desse hotel, era ali que cabia, era pouca família e poucos amigos e acabou, entendeu? Mas os noivos não têm obrigação nenhuma de pagar, gente. É aquela coisa, vai quem pode. E isso é uma das coisas que a gente preza muito Brasil, né? Que é o que eu vou mais falar aqui. Tem muitos lugares que a gente fala muito, por exemplo, Trancoso, que é um destination que acontece muito, né? A gente, dentro de Trancoso, a gente tem pousadas de todos os bolsos, né, para todo mundo. Então, isso é uma das coisas que precisa prestar atenção. Ah, não vou pagar para todo mundo, mas então eu vou fazer num lugar onde eu consiga que o meu amigo que precise pagar uma pousada de R$ 80 a diária, ou um amigo que consegue pagar uma de R$ 800 a diária, ou de R$ 8.000, eu tenho para bolso de todo mundo. Então, isso é importante. Então, eu acho que a gente consegue. Isso que eles precisam pensar um pouco, né? Não adianta você também querer fazer um destino onde seja super caro para todo mundo, os hotéis em volta, e aí você acaba Inviabilizando. Obrigada, Agora, inviabilizando a ida dos seus convidados. Ai, uma meu coisa que você falou, telefone. vai que estão falando, concordo, vai quem pode. Então, você tem que olhar muito, analisar a sua lista e ver quem você quer do seu lado, porque também não adianta você fazer num lugar super caro que a sua turma da faculdade não vai ter condições de ir, né? Então, nessa hora tem que pesar todos os prós e os contras para fazer um Destination Wedding. Pensar muito na turma, na família. Já tive noivas aqui na Exatamente. boutique que elas queriam super fazer fora, mas falou: minha avó não tem mais condições de viajar, então eu não vou fazer fora, porque eu quero que a minha avó esteja no meu casamento. Eu acho que são muitas coisas que a gente precisa pesar, né, gente, na balança. São coisas que. Eu não sei, deve ter algumas assessoras assistindo também, ouvindo a gente aqui. E isso é uma coisa que a gente precisa falar muito, né? Tem muita coisa do Destination Wedding que a gente precisa alertar, sabe? Para as noivas. Não adianta a gente só querer, não, vai dar certo, ali consegue, ali pega, mas acho que a gente precisa conseguir alertar isso para elas, né? Então, de olhar essa coisa realmente das pousadas, se tem lugar barato para todo mundo, se todo mundo consegue ficar, como é que chega no lugar, né? Quanto tempo demora para a pessoa chegar no lugar, porque às vezes você acaba fazendo num fim de semana comum. Tem pergunta disso ou já posso engatar, Gi? Então, uma pergunta que todo mundo fala é daí como... então cada um vai pagar o seu? Como avisar os convidados disso? Que cada um vai pagar a sua hospedagem e passagem? Tipo, eu acho que é uma coisa natural, né? Você só avisa... Eu acho que a primeira coisa que a gente faz quando a gente fecha um Destination Wedding é a gente mandar um Save the Date. E acho que o Save the Date é a parte mais explicativa que a gente tem. A gente fala, até a gente brinca com as noivas, que o convite do casamento de um Destination Wedding acaba sendo uma coisa de proforma, porque o grande As convite informações mesmo é o todas Save já the Date foram que tem. tanto antes. Foram tantas, que o Save the Date tem que ser uma coisa muito explicativa, né? Já tem que dar, de repente você não tem muita coisa para falar ainda, mas você já manda um primeiro para a pessoa porque se for longe, que a pessoa vai demorar para chegar, que a pessoa tem que ter um pouco mais de dias, e até a gente pega, a gente tem que já avisar eles para eles se programarem com férias, para não tirar férias um pouco antes ou já comprar férias um pouco depois. Então, acho que a primeira grande coisa é um Save the Date, aí acho que ali, a partir dali, seja indicar as pousadas, ou indicar ou o site, ou o aplicativo, né? Onde o que vão a ter gente todas essas indica, informações. principalmente quando é fora do Brasil,
o que a gente indica é contratar alguma agência que possa ajudar essas pessoas. A gente fala, várias pessoas já têm a agência, né? Que você faz as suas viagens, mas a gente fala para um Destination Wedding, principalmente internacional, a gente acha super importante ter. Por quê? A partir do momento que você manda o Save the Date, no Save the Date estão todas as informações. Então, vamos lá, os dias. É importante ter de quando a quando, para saber, por exemplo, que dias vão ter festas. Você não vai colocar programação, mas se vai ser de 20 a 23 de março, então coloca lá de 20 a 23 de março. Não coloca só 23, sendo que você vai fazer uma festa dia 22. E outra coisa que a gente fala você já trabalhou com a agência, então você vai fazer a agência vai fazer um explicativo, um folder que a gente fala, com todas as opções de hospedagem que você quer dar para os seus convidados. Então, eles pegam e na hora que mandou o Save the Date, para maiores informações da viagem, mande um e-mail para tal ou ligue para tal. Essa pessoa já vai estar munida dessas informações. Então, assim, ela já tem todas as opções de hospedagem com preços. Se já for uma pessoa que vai pagar, ela já fala, então, escolhe o seu quarto, porque isso é presente dos noivos. Então, tudo isso tem que estar, seja com assessoria ou com uma agência, na hora que você mandou o save, já tem que estar tudo prontinho, né? Para a pessoa já Exatamente. pegar aquilo e ela ler e ela entender se ela vai ter que pagar, se ela vai Ô, ser gente, eu acho convidada. muito mais complicado, vou ser sincera, avisar o convidado que ele está sendo convidado Também acho. pago do que se o convidado que tem que pagar o dele. Porque o convidado que tem que pagar o dele, a gente tem que fazer um save the date legal, com as explicações, bonito, Com contando um todas as pouco, né? opções que E eles todo vão mundo ter. entende. Agora, o convidado vai ser convidado e pago, e o hotel, é mais complicado. O jeito de colocar no save the date é mais, não é, Gi? É total, é total. Eu acho Porque você mais tem que ter um complicado do jeito de que... falar, tipo, como você vai falar, né? Que a gente já passou vários apuros dessas do tipo, mas como que eu vou falar que ele só vai ter que pagar a passagem? Porque daí você também tem que falar que você vai dar o hotel, mas você não vai dar a passagem. Ou não, então vamos falar que a gente vai dar os dois. É bem complicado. Então, assim, tem que estar super explicadinho. Antes de você mandar o save, você já tem que pensar em todas as perguntas que todo mundo pode fazer. Porque É isso surgem aí. todas as perguntas. E ter uma pessoa nesse telefone que você colocou no Save the Date super habilidosa para saber responder, entendeu? Qual que era a Exatamente. outra coisa que você ia falar, Elisa? Estão perguntando, é a Elisa mesmo? Eu sou a Gisela, que estou E eu falando sou a com ela. Elisa, ó. E ela A é a gente, todo mundo Elisa. fala que a nossa voz é parecida e tudo mais, mas eu sou a Elisa. A Eda é a outra que vai entrar depois. Ela tá com a internet ruim, que ela tá Ela na. acabou de falar, minha internet está péssima. Vamos ver se ela Você acha consegue que... entrar, senão a gente vai É, ficando. tá bom. Senão você vai dando É, palpite por aqui, Eda. vai O que. Não, escrevendo aí, Eda. o que eu ia Agora falar? sim, então falando nessa parte de pagar, o que tem que pagar, o que não tem que pagar. Os noivos, eles têm a obrigação de pagar alguma coisa para esses convidados que estão indo para fora? É a outra pergunta. Eu acho que a nossa opinião um pouco a gente não tem, a gente não acha que eles têm obrigação nenhuma. Eu acho que são algumas formas de delicadeza, né, com os convidados que estão lá. Então, a Afinal, eles já gente vão ter as festas, né? Seja então uma de casamento. eles estão dando no mínimo 2 festas, né, que as pessoas já vão curtir. E aí tem aquela história de buscar nas festas, fazer o transporte dos hotéis para as 2 festas, Isso. deixar um mimozinho no quarto do hotel. Para as pessoas terem, Não é ficarem, né? Uma coisa. obrigação, né? Mas é uma Mas coisa é uma gostosa. gentileza, né? Eu acho que é uma A forma de pessoa gentileza foi, da pessoa gastou já na estar hospedagem. gastando para ir até lá e tudo mais. E uma coisa que a gente sempre fala de dar dica para os noivos, o que eu ponho nos quartos, gente? Não me apareçam com aquelas caixas gigantes, com garrafas gigantes que a pessoa não vai ter como levar. Você precisa pensar como que o seu convidado vai levar isso, entendeu? Então, assim, vamos fazer uma caixa legal que caiba numa mala de mão, ou que já vem numa sacola para ela levar isso no avião como mala de mão. Então, assim, é pensar muito como o teu convidado vai carregar isso depois, né?
E também Exatamente. pensar nas coisas locais que tem. Isso eu ia falar. Eu acho que é muito legal a gente sempre lembrar que você está levando o seu convidado para um lugar que muitos deles nunca foram, que estão, né, indo pela primeira vez, ou que se já foram também não conhecem tão bem, sei lá. E que então a gente ir atrás de coisas legais de lá, né? Então, vamos para a Bahia, vamos deixar uma cocada no quarto. A gente, quando faz ilhéus ali, que eles têm um chocolate muito especial que é feito ali, a gente deixa o chocolate. E assim vai, né? Até quando é fora, né? Sei lá, Itália, quando a gente vai para Itália, que a gente deixa uma coisinha de limão siciliano, sabe? Acho que tudo É. tem que ter um pouco a Um cara do azeite, numa vinícola você deixa uma garrafinha de vinho, mas então deixa punta, né? Que a gente já pequena. deixou, Mas É, sempre lembrando, gente, porque muitas vezes as pessoas levam mala de mão nessas horas. As pessoas estão indo, tipo, vão na sexta-feira no fim da tarde para voltar domingo, é uma correria. Não deixem coisas grandes, não acha que isso vai fazer, né? Não é isso que faz a sua festa, entendeu? Tenta o que é gostoso fazer. A gente até fala, deixa uma coisa para a pessoa comer na volta do do casamento, sabe? Ela não precisa casamento. levar. Uma coisa que a Laís falou aqui que é imprescindível num Destination Wedding é o kit hangover, né? Com a sua Imprescindível. Neusaldina, com o Epocler, preparar o antes e o depois, né? Eu acho que ajuda muito, né? Ainda mais quando tem duas festas, né? É, Todo ainda mundo mais falou que quando eu tem ia duas falar do festas. transfer, mas não era isso. Daqui a pouco eu lembro, gente. Eu vou falando. Eu vou Mas daí falando. a gente falou do transfer. Uma pergunta que não quer calar, né? Que várias pessoas perguntaram também é: os destinations weddings internacionais são mais caros que os nacionais? É óbvio, ainda mais com esse dólar, euro, né? Que sobe a cada dia mais. Então, é uma pergunta que. Eu vou dizer, na minha opinião, não, que a gente, né, fala muito, acho que depois a Eda vai falar um pouco mais até disso, mas falo, né, para as noivas, a gente fala para as noivas quando vai assim. Casar na Europa é mais barato, porque o europeu é mais barato, mas é mais barato ala europeu. Ala um casamento. Vocês já foram? A gente pergunta assim, vocês já foram num casamento 50 europeu pessoas. com cara de europeu? Não é assim. Eles casam na igreja ou na cerimônia que seja. Vai todo mundo para um coquetel. Esse coquetel dura 50 minutos. Tem um drink, um tipo de drink no coquetel e às vezes um champanhe. Uns dois, três tipos de canapé rapidinho. Ali acabou, não tem nem mobiliária, todo mundo meio em pé num jardim. Os lugares são espetaculares, são. Aí São passa-se todo cenários mundo para um incríveis. outro salão ou para um lugar aberto que seja. Senta-se todo mundo em lugar marcado, passa-se 3 horas sentados comendo, porque é tudo empratado. Vem a bebida alcoólica, a garrafa de vinho e de champanhe na mesa. Isso sim é um casamento econômico. E depois acaba, você tem mais, sei lá, 1 hora e meia, 2 horas de pista de dança com um pouquinho de bebida. Agora, se você quer um casamento à la Brasil lá fora, você pode ter certeza que você vai gastar mais do que você fazer aqui. Total. Agora, outra coisa é quanto tempo começar a organização do Destination Wedding? Tudo depende muito se é Brasil ou não. Vamos falar um pouco com a Elisa Vamos de falar de Brasil. Brasil, né? Eu acho que Brasil é assim, a gente precisa pelo menos de uns 10 meses. Eu falaria um ano para conseguir avisar os convidados por uma questão deles terem esse final de semana disponível, tá? Porque eu acho que essa pessoa, ela precisa, né? As pessoas são programadas, acho que. E aí ela precisa Agendar, ter uma óbvio, se programação. trabalha. Exatamente. E até se de repente já vai emendar umas férias, já vai fazer alguma coisa. Eu trataria assim, como uma coisa de uns 10 meses para a gente soltar, para conseguir avisar todo mundo. Dá para fazer com 3 meses? Claro que dá. Dá, a gente consegue, mas acho que tudo com mais calma. E aí a gente vai ter que ter as nossas visitas técnicas, né, gente? Então, Perguntaram de visita técnica aí agora. eu já vou engatar. Então, a gente vai ter que fazer visita técnica, que é, o que é a visita técnica? A gente ir até o local com os noivos, primeira coisa, às vezes chega o noivo que já vai casar no Brasil, vou dar exemplos de Trancoso. Vou casar em Trancoso, já sei onde eu quero, porque eu já conheço. Tá bom, ótimo. Menos uma visita técnica. Não, eu não sei onde eu quero, nós temos que. A primeira coisa é ir para lá com os noivos, já tem várias reuniões marcadas lá nos lugares, as visitas. A gente vai visitar, pum, escolhemos. Aí a gente começa, daí a gente já marca umas reuniões também nessa visita técnica, já com alguns fornecedores. Aí a gente começa todo o trabalho em São Paulo, de reuniões em São Paulo, reuniões por Skype, reuniões
por vídeo, E nessa né? visita, a gente leva alguns fornecedores também, já, né? E aí, Como depois que... decorador, para conhecer a casa, Zé, a gente te leva mesmo no Brasil. No Brasil, com certeza, né? Que ele tá falando, tem que levar o decorador para os casamentos de fora, para fazer um casamento A gente adoraria, Zé. Queria mais Brasil querer. lá, né? O Brasil a gente leva bastante. Fora a gente já conseguiu levar, mas não foi muito. Gostaria de levar mais. Para Mas e fazer aí os depois a gente tem uma casamentos aqui. segunda visita técnica, né? Que depois é quando já está tudo fechado para dar uma amarrada geral. Então, tipo, os noivos têm que ter disponibilidade aí, pelo menos de 2 semanas para fazer essa visita. 2 semanas. 2 vezes para ir para esse lugar para fazer a visita técnica, que ele vai passar pelo menos 2 dias, né? Um pouco isso. Para a gente conseguir. Eu lembrei o que eu ia falar de uma outra dica que a gente fala muito para os noivos de datas em São Paulo, no Brasil, Destination Brasil, tem muita gente que acha, não, eu vou fazer no feriado, porque daí as pessoas aproveitam. Gente, isso é a maior balela, porque tudo Tem uma fica... pergunta aqui. Feriado é melhor? Não, não é, porque tudo fica mais Depende caro do para o ponto seu de vista. convidado. Financeiramente não é Depende do ponto de melhor. vista. É. Porque financeiramente é péssimo, porque fica tudo mais caro para o seu convidado. A passagem de avião é mais cara, os hotéis, eles têm como é que fala? As diárias, As né, diárias de mais caras hospedagem já. são mais caras e você não pode, tipo, um fim de semana, às vezes o cara só consegue no sábado de manhã e tem que voltar no domingo, ele consegue ficar numa pousada sábado para domingo. Num feriado, se você vai só no sábado e volta no domingo, você tem que pagar o feriado inteiro, porque as pousadas têm os pacotes, né? Não é uma coisa... Então, a gente sempre tem muito noivo que chega lá e a gente, a hora que abre o olho, fala, putz, você pode pegar uma passagem para o Nordeste, pega uma passagem que vá para o Nordeste num feriado ou num fim de semana comum, é 1.000 vezes mais barato. Por mais que você tenha antecedência, você compre com antecedência, é mais barato, gente. Por mais isso barato. que é bom o save the date, que você manda com 5, 6 meses antes. As pessoas podem pegar essas promoções de passagem. Né? E as pessoas podem tirar férias e acabar ficando a semana inteira, entendeu? Estão pedindo isso, muito né? para a gente responder algumas perguntas da Caixa. Então, deixa eu ler aqui. Lê. Vamos escolher alguma. Abismo, Destination Wedding, vamos. Essa aqui, ó. Falar da experiência do Destination Wedding em Milagres, tá? Milagres, ó, o Zé Antônio pode falar aí, que tá aí online, a Cris Ribas também. E a pergunta é do João Brandão! E é do João Brandão! Gente, milagre é um milagre, cara. É um lugar que é um milagre. Tem uma energia, tipo, é muito legal, é lindo. É um destination muito novo, que tem crescido muito. O Maurício da Tamo Junto tem feito um projeto muito legal lá e tem ajudado muito nisso. Que foi ele que construiu a capela, que começou, né? Porque ele construiu o casamento dele, que é maravilhosa. Eu tenho de Milagres, espera aí. Põe foto de Milagres. Vai falando. Eu acho que a equipe, todos os fornecedores de Maceió... Gente, essa capela, eu preciso contar, é a coisa mais linda do mundo. Ela tem janelas que você olha o mar, ó, você tá dentro de uma capela, mas você tá olhando o mar. E ela tem janelas na lateral inteira, é uma coisa. É maravilhosa. Os fornecedores todos de Maceió são incríveis. É a gente que quer ajudar, que quer trabalhar. Ricardo da Living. Que quer estar junto, que quer que as coisas aconteçam, que nós paulistas e paulistanos e até, sei lá, os mineiros, tudo, eles querem a gente lá. É um destino, eu acho que tem crescido cada vez mais e que a gente adora. Isso mesmo. Vamos voltar. Que mais, Gi? Tem outra? Que aproveitar as pessoas que estão aqui online, né? A Gi é super tecnológica, Cris. Por isso que a gente pôs ela para tocar o da boutique. Aqui. Essa a gente falou um pouco já no começo. Vocês acreditam que a tendência agora... Alessandra, acreditamos. Acho que até acreditamos, sim. Assim, pelo menos nos próximos anos aí, 2021 e 2022, eu acredito que o mini wedding vai crescer bastante. Já tem crescido, né? Já estava crescendo. Antes disso tudo, eu acho que já era uma tendência, como todo mundo fala e fala, qual é a tendência? A tendência, eu acho que é isso. É cada vez mais ser menor os números de convidados, né? Ser menor os números de convidados.
exatamente. Vamos lá, quem mais? Elisa, vai lendo os comentários aí. Ah, meu Deus, eu preciso sair daqui a pouco para ele entrar. Essa janela Ah, é aqui essa. incrível. Ah, essa aqui é para Eda, mas tudo bem. Joguei já. Vocês quebram esse protocolo dos casamentos europeus, ó. Normalmente, uma noiva que contrata a boutique de 3 e vai casar na Europa é porque ela quer fazer um casamento à la Brasil. Porque Mas, ó, que quer fazer um casamento com alguém que conheça a tua cultura local. Que isso é muito diferente lá, né, Lili? Mas a gente também, viu, Maia, a gente também preza muito em explicar para essa noiva, que acho que você pode até pôr a Paris aí, Gi, agora. A gente tenta muito convencer a noiva a entrar um pouco, né? Eu acho que a gente leva um pouco essa coisa da cultura não, nossa tem para esse lá, aqui maravilhoso. para ajudar e tudo mais, mas eu acho que a gente também tem que explicar, a gente senta e explica muito para a noiva que também um pouco ela tem que fazer a cultura local, né? Também não adianta a gente ir Aqui, ó, contra, esse aqui né? é muito da cultura local. Era a festa de boas-vindas, em que era num borgo na Itália, e que ela falou: quero fazer uma noite italiana, com pizza, Barreira de tarantela. uva em cima, né? Foi demais, foi demais. Foi muito legal. Mas eu acho que, tipo, teve uma noiva que não queria que o casamento dela fosse na França um casamento empratado, né? Servido à francesa, que queria que fosse que nem a gente faz buffet, né? Que São Paulo e Rio é muito mais acostumada a fazer buffet e tudo mais. E a gente explicou 200 vezes para ela, não vai funcionar, porque eles não sabem fazer, entendeu? E no fundo gente, mas aí a gente chegou no meio termo com eles também. Zé Antônio, essa você estava, meu amor. E aí a gente conseguiu junto, todo mundo junto, chegar no meio termo e foi o maior sucesso. E ela entendeu, ela falou, meu, vocês têm toda a razão, vamos lá, é isso. Essa aqui, minha filha, é ótima. O que Porque eu fazer tenho quando duas sobra sócias. doces, lembranças e presentes? Despacha o casal, eles... Eu tenho duas sócias que são Madre Teresa de Calcutá, que elas inventam. Tipo, óbvio, gente, tem coisas que a gente leva daqui, a maioria das coisas a gente leva daqui. Então, assim, a gente divide, até porque quando é fora do Brasil é muito difícil entrar com isso. Então, a gente fala para a noiva, ó, tira da caixa, divide com a sua irmã, com seu pai, blá, blá, blá. A gente divide aqui no escritório com todas as recepcionistas. É óbvio que a gente leva, a gente faz o possível sempre para ajudar. Não tanto tá ouvindo quanto ela falando a da Eda. gente, A né, Eda tá Eda? até rindo. Porque a Eda é capaz de viajar com 10 malas, entendeu? Para E aí ela cliente leva a dela. gente junto e faz a gente de burro de carga junto, tá? Só Burro para de avisar. carga. Mas assim, isso a gente combina com cada noivo, tá? Então, quando a noiva fala, eu quero levar isso e blá blá blá, a gente fala, dependendo do lugar, é difícil passar com isso na alfândega. Vamos ver como é o processo, tudo antes de deixar a pessoa fechar esse item. Agora, Rodolfo, aqui quando é Brasil, Destination Brasil, a gente tenta levar. É assim, doce não volta, né? Doce. Normalmente, se é em hotel, a gente acaba servindo, a gente põe o No bolo, o café da doce no café da manhã. manhã para as pessoas e tudo mais. Às vezes, normalmente, os noivos acabam e a família acaba ficando mais 1, 2 dias, a gente manda para o quarto deles caixa e tudo mais. Agora, a lembrancinha é uma coisa que nunca sobra, ainda mais as de hotel. Porque de hotel, às vezes, aí, né, as pessoas não avisam de tão, a gente quase apanha, porque a gente não deixa a lembrancinha no hotel do fulano e dos clãs, que eu não sabia que ele estava lá, porque ele nunca me avisou, mas tudo bem. E aí, mas a gente não é muito difícil sobrar, muito difícil. E se sobrar um pouquinho, a gente acaba pondo na mala para devolver em São Paulo. Se sobra um pouco a mais, a gente vai e devolve para os noivos. Depende muito, mas a gente tenta ir E, com na mais verdade, nunca eles se contadinho. viram, né? Tipo, deixa os noivos se virarem. É uma coisa pré-combinada. Então, acho que agora vamos chamar um pouco a Eda para a gente falar um pouco dos internacionais. Gente, Eda, foi me muito manda bom. Eu uma vou ficar aqui, solicitação vou aí. ficar prestando Então, agora atenção. os fãs Beijo, da Elisa, gente. por favor, continuem com a gente. Fãs da Elisa Boba. Tchau, amigas eternas. Ok, fãs? Beijo. Beijos. Ó, agora, Eda, consegue me mandar aí uma solicitação? Agora, para quem não pegou desde o começo, eu vou chamar a Eda, porque como tá cada uma num lugar, resolvi fazer metade com a Eda, metade eu e a Elisa.
elas me colocaram de mediadora, tá? Porque elas dizem que eu sou mais tecnológica, sofri um pouco. Visualizar, achei, Eda, adicionar. Vamos lá. Vamos ver se a internet da Eda tá boa. Beijo, Oiê! Shakers! Ó, tá ótima a sua internet! Não, A eu vim aqui Chaves tá embaixo. aí! Chaves! Eu vi a Carolina, o Júnior também, Fefe. Fefe Saudade tem de que... todos. A Fefe tem daqui a pouco me ajudar na voz, porque eu vou ficando rouca. Loucura. Ai, que bom. Adorei, vocês foram respondendo várias coisas que eu tava aqui, ó, coçando para falar também. Eu Que bom. sabia. Não, e Você a Eda a sabia, gente né? tem que deixar para depois, porque senão ela ia falar 1 hora, gente. Elas falam Uma que eu hora é falo rápido. tudo, não ia deixar nada para Elisa responder. Vamos numas Vamos perguntas que lá, a gente Chu. tem aqui, Didi. Quais, Tá. quais fornecedores levar do Brasil e quais contratar do local? Tá, a gente está falando de Destination Wedding fora do país. Então vamos lá, Com gente. você agora vai ser fora do país. É, óbvio, eu adoraria poder falar para a noiva, vamos levar todos, Tudo. tá? Mas quando a gente fecha um Inclusive o casamento fora, decorador, né, José Antônio? Você tá falando, leva inclusive, o Zé decorador. adora. Quando a gente fecha um casamento fora, a gente tem algumas regras locais também, então é importante sempre a gente avaliar isso. Dependendo do local, se ele já tem uma lista de fornecedores cadastrados ou não, que a gente vai ter que trabalhar. Mas na maioria das vezes, o que a gente consegue levar e acaba levando, primeiro, assessoria, boutique de três, que é Principalmente até é o o que que eu a falei gente com a Elisa, por causa da para cultura manter os local. costumes, exatamente. Por exemplo, elas estavam Foto, até explicando um óbvio, foto pouco é uma coisa que a gente fala. O é, Ricabuda tá aí, ó, falando foto. foto, Então, não, então, foto. assessoria, foto e vídeo, tá? Aí todo mundo fala, nossa, mas não tenho vídeo, eu não posso contratar um local. Gente, por mais que você contrate, a maneira de editar o filme para ficar um pouco também com a nossa, com a bossa, né, que o brasileiro gosta, com essas coisas, E e também para depois você tem poder participar a da reunião edição. para você ir lá, a edição. É importante estar no Exatamente. seu. E falar, gente, eu gostei disso, eu quero que apareça mais a minha mãe, eu quero que esse momento tenha essa música. Então, eu acho que também gera essa afinidade. Você fazer esse primeiro encontro antes com a pessoa de foto e de vídeo, o Rick, principalmente, tem muito disso, que é uma delícia. As noivas que a gente faz junto, elas ficam encantadas por Vou ele, pôr porque umas ele é uma fotos aqui que o graça. Rick tirou Tem do essa troca casamento. antes. E Olha essa essas troca fotos antes é importante. maravilhosas. Ó, da Bárbara, querida, esse daí foi em Capo Ferraz, esse casamento. Porque esse contato antes da noiva com o fotógrafo e com o vídeo faz com que ela fique mais solta também no dia, que ela já tenha uma afinidade, não é uma pessoa que chega lá, não fala a língua dela e tudo mais. Tem alguns locais, gente, que tem que ter permissões para usar o drone, tá? A gente já passou por isso, principalmente aí nesse casamento fora, em Capo Ferraz, porque você tem que ter uma licença. Então, na França, você tem que ter uma licença especial que uma empresa francesa vai ter tirado. Mesmo assim, a gente indica levar o filme do Brasil. Para mim travou um pouco da Eda. Para vocês também, escrevem aí para a gente saber se está travando ou não. Perdão, cortou, né? Voltou. Até que pedaço vocês escutaram? Cortou, Que voltou. pega, tá, que pega o moço, pega uma pessoa de fora, ela faz essas imagens aéreas e daí ela fornece para o nosso fornecedor do Brasil para ele usar essa imagem no vídeo e fazer essa edição. Outra coisa muito importante para levar, maquiador e cabeleireiro. Isso eu acho super importante, porque uma vez a gente fez um casamento em Punta, até que é pertinho, que a gente não imagina que os costumes são tão diferentes. E era uma época que ainda não se usava essas 1000 sombras coloridas, igual está se usando agora. E as convidadas, madrinhas, tudo, elas falavam que elas tinham medo, porque o maquiador falava assim: qual cor é o seu Qual a cor do vestido? seu vestido? Todo mundo que falava verde, rosa, se ferrou, minha filha. Ficou com o olho inteirão verdão, tinha que chegar no hotel e tirar, entendeu? Então elas já estavam todas com medo, falando: não, 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 tem um toquezinho de preto. Elas já estavam inventando para fazer um esfumaçado. Então, eu acho que cabelo e make é uma coisa importante, pelo menos para a noiva, para ela estar se sentindo bem, porque é a imagem dela que vai ficar em todas as fotos e não tem coisa pior que você estar se sentindo feia num dia especial, né? E a última coisa, o DJ. Porque as músicas Completamente. locais, completamente, gente. Principalmente é o que a gente está falando.
tipo casamento europeu, né? Que eles estão acostumados a ter 1 horinha de pista de dança. Então pode até ser que Então, eles o tenham as Samuel, mesmas eu estou vendo músicas. que o Samuel fez uma pergunta aqui, que esse Ah, casamento parece que teve 2 etapas. Normalmente, os casamentos lá, como a gente não consegue levar um buffet do Brasil, os casamentos lá fora, a gente tem que se adequar um pouco às coisas dele, né? sim, Então, sim. assim, tem a hora da cerimônia, tem a hora do coquetel e tem a hora do jantar. O que eles não estão acostumados é com a comida que fica a noite inteira, no nosso Exatamente. caso, e com a pista de dança, a pista de dança começar na mesma hora do jantar. Eles falam, mas como? Ninguém vai jantar. E a gente fala, vai, deixa eu A gente explicar. já fez. Lembra, teve esse da Itália, até da Toscana, que você pôs fotos, Gi? Eu Ah. lembro que teve um caso curioso, que é a hora de trabalho do fornecedor, do garçom italiano. Eles têm um Não, sindicato lá eles super têm o forte sindicato que é lá. tudo. Super, exatamente. E, tipo, a pessoa não podia trabalhar mais que 8 horas, nem que eu quisesse pagar hora extra, não podia. O casamento começava às 4 da tarde. Ela falou, gente, não dá, né? Tipo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, meia-noite, 1 da manhã teria que Esse acabar o aqui. casamento. Então, o que a gente fez? A gente entrou com uma segunda equipe de garçons. Então, a 1 da manhã já tinha acabado o jantar, tudo. Começou a pista de dança e a gente contratou um outro tipo de buffet, que eram umas estações, que daí ficava fazendo uma pasta ao vivo. Na outra tinha uma Na variedade de verdade, você queijos, contrata etc. muito mais coisa. Já teve um Muito outro mais coisa. casamento que a gente É, fez no como se fosse dois México. preços de buffet, né, Gi? Dois. 2 preços de buffet, porque eu Isso. paguei o buffet do jantar e esse vai, que seria a minha comidinha da madrugada, que nem era da madrugada, era uma comida para poder ter alguma coisa para as pessoas comerem mais tarde, porque os brasileiros não têm o hábito de todo mundo parar, vou jantar agora e vou comer um monte. Não, a gente O gosta Marcos de ir no Costa está buffet. falando, isso das horas na Itália é bem sério. Na Super verdade, gente, em todo complicado. lugar é sério. O único que não é sério é aqui no Brasil, que a gente vai dando um jeitinho e, Meu, a não, a gente gente trabalha fica 24 horas, fica todo 24 mundo horas lá feliz, doido, sorrindo. feliz, é verdade. Não, Agora, mas uma daí isso lá pergunta muito que foi funciona, feita, funciona. que eu pus Pode até falar, uma Gi. cerimônia aí para a gente ver, eles perguntam, o casamento fora do Brasil é válido, tipo a cerimônia? Não, gente, não é. Então, Você assim, tem que ter um. sempre a gente fala, se é uma família muito religiosa, dependendo da religião, faça uma cerimônia no Brasil, do jeito que tem que ser, conforme seguindo a religião, e depois lá, ou você vai levar um celebrante, ou você Então, pode ver um celebrante local. a Então, gente tudo vai ter isso, um né? caso de em Portugal ano que vem, que eu não sei ainda se vai continuar sendo o ano que vem ou não, porque ainda não estava fechado, gente. Não porque eu não acredite que vai ter eventos o ano que vem, pelo amor de Deus. Pelo Mais amor de otimista do Deus. mundo, eu ainda Ó, tá, acredito nesse travou de ano. novo aí. Inclusive eu Voltou. tenho um destination, eu sou super otimista, eu acredito até nesse ano. Inclusive eu tenho um destination fora este ano em outubro, que eu ainda estou acreditando que vai dar certo, tá? Mas a gente tem um casamento em Portugal ano que vem, que os noivos são super religiosos. Ele mora em Singapura e ela mora fora também. Acho que hoje em dia eles estavam em Nova York, não sei. Mas ela, tipo, se conheceram na Austrália, etc. E eles querem fazer uma cerimônia religiosa numa igreja lá, com validade religiosa, tá? Então a gente está indo atrás dessa parte de cartório lá para entender se eles têm que ter algum tipo de endereço, como que faz isso, se depois a gente pode fazer essa transferência desse documento, se a gente tem que mandar alguma transferência da Ver igreja todo o daqui para lá. trâmite lá, né? Então é um trâmite assim, a gente nunca fez isso antes, vai ser a primeira vez. Para entender o quanto isso é Babi. válido ou não, mas e porque também vai ser dentro de uma igreja, tá? Isso é muito Ó, o importante e Murilo, com um que está lá em celebrante. Portugal, ele falou que vai ter sim o ano que vem. Eu estou aqui em Portugal, vai Vai, ter isso sim. mesmo. Vai, se Deus Vamos quiser. ser Não. positivas. Agora, vamos aqui às perguntas, Eda. É preciso fazer festa de boas-vindas? Gente, eu acho que num casamento, principalmente fora do Internacional. Brasil, Eu acho de bom tom, não é que precisa ser uma mega festa, tá? Porque pode ser um sempre também tem isso que coquetel. comer. Exatamente. Então, por exemplo, a gente está até vendo um agora também para fora,
que ela falou, nossa, ainda tá super caro tudo agora com essa desvalorização do dólar, que é verdade, né? Do real, quer Não, dizer, desvalorização do dólar, real. desvalorização do real, com o dólar subindo, o euro subindo, tudo subindo. E ela falou, e tem muitas festas que eu vou que as pessoas falam que a festa de chegada é muito mais legal do que a festa do casamento. Na verdade, é que as pessoas estão com sede de se encontrar. Todo mundo quer se encontrar, quer se ver, tá ali, chegou no lugar, tá louco para ver o casal, encontrar os amigos. Então, realmente É. rola isso, às vezes, das pessoas acharem a primeira festa mais legal. No caso dessa cliente que não quer gastar tanto, eu falei, não tem problema, vamos fazer um coquetel. É um coquetel que acontece no convite ou no informativo que a gente põe no quarto. Entrou uma ligação Oi? de WhatsApp aqui. Eu dei um end na cara, mas tudo bem. Ah, tudo bem. Por exemplo, então a gente põe ou no convite ou no informativo do quarto, falando, então no dia tal, um coquetel de boas-vindas de tal a tal hora. A gente já tá pondo o Tem que horário ter e hora para depois a gente terminar. tem que ter hora para acabar. E no final a gente põe assim: caso vocês necessitem de auxílio para fazer reservas nos restaurantes maravilhosos da região, não deixem de contactar o concierge. Ou seja, por que que a gente pôs isso também? Para as pessoas entenderem que esse coquetel é um coquetel, que não vai ter jantar e que a Jantar. horário que acabar, quem quiser vai jantar onde quiser. E daí não é por conta dos noivos, entendeu? Então, tem maneiras de você fazer uma coisa mais simples, mas é de bom tom fazer alguma coisa, porque a pessoa viajou para o outro lado do mundo para te encontrar, né? É. Outra coisa que elas perguntam muito é que quando é fora do Brasil, todo mundo fica muito preocupado com custos, principalmente dos convidados que já estão pagando passagem, hospedagem. E aí? Eles têm que dar, tipo, tudo bem se eu fizer uma lista de presentes? Receber Gente, presentes? Gente, isso é tudo de cada bem. um, né? Porque Porque vai de todo mundo quer casar, quer casa também, né? Se não tem nada na casa, vai querer alguma coisa. Eu acho que tudo bem. Né? Pessoal, você concorda? é Não, super não tem. pessoal, Acho que o que concordo. você pode abrir mão é das festas, de chá bar, chá de panela, chá de não sei o quê, que os padrinhos têm que pagar a festa ainda. Daí eu acho que realmente não precisa. Mas a lista de presentes eu acho ok, não tem problema. Agora, ó, vou pôr uma pergunta aqui. E essa a gente vai fazer um, dois, três e a gente vai Ó, a responder Elisa! junto. A Elisa é Calma. engraçada, ela tá respondendo. Ai, gente, Ah, delicado isso dos presentes. Mas tudo bem, vai. Quem não quiser, não dá o presente, tá? já é o Ai, ela adora. presente. A pessoa vai saber É, quem pode dar e quem não pode também, né, gente? É meio isso. verdade. Agora, Eda, você consegue ler essa pergunta? Não responde. Qual Consigo. destination wedding que foi um grande desafio que marcou a empresa de vocês? Aham. Eu vou fazer ó, um, dois, três e a gente responde, porque eu tenho certeza que você vai falar a mesma coisa que eu. Tá bom, Vai. tá bom. Um, dois, três. Turks Turks and and Caicos. Caicos. Turks and Caicos, certeza Certeza absoluta. absoluta, gente. Agora, É a mesma conta um coisa pouquinho por também. que eu vou achar uma foto aqui de lá. Tem essa maravilhosa, que a Eda pode Gente, contar eu acho que por que dessa foto. Nossa, não, essa foto, gente, eu vejo essa foto, me dá até uma palpitação, mas foi muito legal, foi um desafio incrível. Noiva mais que querida, e até a capa do nosso livro é essa foto. É o seguinte, É eu acho que Turks verdade, and ó. Caicos, Na verdade, é, foi Turks and inspirado. Caicos, inspirado. Turks and Caicos foi o nosso primeiro destination grande, foram 400 pessoas presentes no local. Mas eu acho que o mais difícil, primeiro porque é uma ilha, Caribe, então para você entrar você tem que ter licença de absolutamente tudo. Então assim, para entrar a flor tem que ter a licença da floricultura. Não é que você pode simplesmente comprar e importar a flor. Então a gente tinha até levado um decorador do Brasil, ele teve que fazer um acordo, a gente teve que fazer um acordo com a floricultura local para conseguir entrar com as flores. Para você, sei lá, um dia a decoração era abacaxi com umas flores coloridas. O abacaxi a floricultura não pode comprar, porque daí é Daí você tem que ver alimentos e com o hotel. bebidas, daí você tem que comprar com o hotel. Aí a locação de móvel. O único moço que tinha móvel para alugar na ilha, ele tinha uma loja, gente, que parece aquelas lojas de R$ 1,99 que você É entra, uma que tem loucura! desde cadeira, tinha bata de onça, chapéu pink, colar de conchas, e ali 3 cadeiras. Eu falava, mas aqui são as cadeiras? Ele é. Eu falava, mas quantas você tem? Porque tava assustada, numa tenda, assim, tipo,
três Não, era cadeiras. uma Ele, não, loja, quantas? gente, era uma loja, mas era uma loja que tinha roupa, Não, era uma loja, era copo, um horror, era um peça horror. para buffet, peça para buffet. E daí Tinha esse tudo. cara falou que conseguia fazer tudo pra gente. Não, isso eu tenho. Isso eu tenho. E Isso ele eu tenho. mostrava que ele já tinha feito de vários artistas, né, Lembra? Lembra? Ele que tinha feito na Não. casa da, E da Whitney da Houston. Não, Daiane. ele contava, ele contava um monte de história, gente. Foi a primeira vez que eu Pô, e a gente aprendi se que olhava, a mãe quando. da noiva, a noiva, eu e a Eda. A gente se olhava e falava, gente, não dá. E o hotel que tinha indicado pra gente, e o hotel falava, não, ele faz tudo aqui, não sei o que lá. Eu pus essa passarela aí Foda. para ilustrar essa foto, porque, bom, ele falou que ele ia. A gente precisa de 20 carregadores, tá bom, tá bom, tá bom. Ele chegou lá com 5 carregadores. As coisas não ficavam prontas, gente. Não, a gente Essa grampeou passarela, esse tapete, essa passarela, e eu a entrei dentro gente da piscina não, de a Eda roupa. entrou na piscina e falou, me dá um grampeador. E ela começou a grampear. Gente, foi assim, a maior loucura. Foi, ela pingava. foi. Depois, para a remontagem da cerimônia, então acabou a cerimônia, daí eu pego os padrinhos com os noivos, você vem com o último para a gente fazer as fotos, enquanto todo mundo faz a remontagem. E tinha gente para fazer a remontagem, fica aí, isso no radinho. Fica aí fazendo a remontagem que eu vou lá tirar as fotos. Quando de repente a Eda volta, depois pingando, mas ela pingava. Eu falava, o que aconteceu? Você caiu na piscina? Você caiu na piscina. Aí ela, não, é que eu tive que fazer a remontagem porque não tinha gente. Então, assim, gente, eu carreguei todas as cadeiras. O pessoal tá comentando aqui do som de passarinho. Gente, é pavão. Uma loucura. Minha mãe tem criação de pavão aqui na fazenda. Olha ali atrás, ó, as galinhas da Angólia e os pavões andando. O The King Cake ensinou a gente a montar o bolo. A gente levou o bolo separado nos andares. Foi. Tipo assim, foi um case. Não, o Nelson fez vídeo. Foi. O que pode e o que não pode, né, Eda? Foi a vez que eu tipo, primeiro que eu aprendi, a primeira coisa que eu acho que foi mais importante desse casamento no geral, foi aprender que quando uma pessoa vira pra você lá fora e fala don't worry, I have it, tipo, don't worry, você começa a worry, porque não é verdade, não pode acreditar de cara, entendeu? Então, hoje em dia a gente aprendeu que vai fazer uma reunião com o fornecedor, a gente tem que ir no escritório dele. Quando a gente vai fazer essas visitas técnicas que eles querem fazer no lobby do hotel, para levar um folderzinho e mostrar pra gente, a gente fala, não, a gente quer ir no seu escritório, a gente quer ir ver a sua estrutura, porque é muito complicado, gente, muito complicado. Mas foi com emoção, agora, né, Gi? Eu nunca carreguei tanta cadeira mesmo. Finalizar... Empilhava as cadeiras e eu cheguei pingando. Foi uma loucura, gente. Foi. Agora a gente tem aí uns 8 minutinhos, então a última pergunta, quais as principais diferenças entre os fornecedores brasileiros e os estrangeiros? Jogo de cintura, né, gente? Além de jogo de cintura, time. Eu acho que a gente é muito rápido, gente. Né? Não, o tamanho de festa, acho que tudo, proporção, por exemplo. Quando a gente fala, tipo, vamos fazer uma coisa gigante, para eles, o bonito é a beleza do local. Então, eles não têm essa mega estrutura, essa parte de serviço. Acho que serviço, gente, difícil ter serviço como a gente está acostumado. Igual ao Brasil, difícil como... Tipo, sabe, a gente é muito exigente, então eu acho que essa parte de serviço, a parte de time das coisas, a gente fala, gente, a gente precisa dessa passarela pronta em 1 hora. As pessoas ficam olhando, mas por quê? O casamento é 6 da tarde, porque ninguém tem esse time que a gente tem de querer que fique pronto antes, de poder tirar foto antes, de checar as coisas com tempo. Eu acho que é tudo isso, mas... É o time, mas o jogo de cintura também, né, Gi? Acho que o jogo de cintura faz muita diferença mesmo. Lá é preto no preto, branco no branco. Às vezes você fala, meu Deus, vou desenhar para essa pessoa entender o que eu tô falando. É difícil. É bem difícil. Vamos ver se tem mais alguma. Essa foto de Destination aí da Itália também. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Lago de Como, essa. Sugestões de destination. Gente, é difícil a gente dar uma sugestão. Posso só falar uma coisinha, Gi, que vocês estavam falando de pandemia antes de eu entrar aqui? Eu acho a gente começou falando de pandemia e vamos terminar falando de pandemia. Vamos falar. Eu acho sim que a pandemia vai influenciar muito nos casamentos internacionais, tá? No momento. Acho que a gente vai continuar tendo destinations, mas eu acho que para fora do Brasil vai demorar, gente. Acho que os que já estavam marcados,
que as pessoas já pagaram, ok, a gente teve que adiar, e esses vão ser feitos, até porque o cliente não vai perder todo esse dinheiro que foi investido, tá? Mas eu tinha noivas que ainda estavam na dúvida, a gente estava em negociação com locais, por exemplo, um casamento no México ano que vem, o outro também em Cabo Ferrat. Eu acho que esses vão ser alterados para o Brasil, devido à desvalorização da moeda, principalmente, porque daí não é nem uma questão se a noiva consegue ainda pagar, mas ela pensa, gente, o meu convidado vai viajar para fora agora com o dólar quase a 6, porque vai acabar maio com 6,5, minha opinião, entendeu? Então é muito complicado. Eu acho que o próximo ano de 2021 aí, 2022, vão ser anos ainda complicados para o Destination internacional, por mais que eu seja a pessoa mais otimista, tá? Infelizmente, Gi. Não, e a gente tá louca para voltar, né? Então, gente, vamos que vamos. Pensar positivo e isso aí. Agora, uma outra coisa. Tá todo mundo falando, gente, fica mais, fica mais. Eu acho que fica um pouco maçante a gente ficar mais de 1 hora. Eu sei que tem muita coisa para falar. Então, assim, a gente pode ir fazendo outros. Live. A gente pode fazer, de repente, uma vez por semana. Então, manda de assuntos que as pessoas mandem assunto que queiram escutar, manda sei lá. pra gente com alguns assuntos que vocês acham legal da gente abordar, para a gente estudar, montar alguma coisa legal para fazer para vocês. E no nosso livro tem um capítulo que fala de Destination Wedding. Um capítulo que tem tudo. Fotos, dicas, tudo que vocês perguntam, de save the date, de se noivo vai para visita técnica, um monte de pergunta aqui que não dá. Tem o link para comprar o nosso livro na bio do nosso Instagram. É só clicar lá que vai direto. Então, queria agradecer. Vou tentar salvar a live, gente. É a primeira. Eles me ensinaram, vou apertar, encerrar. A Gi é tecnológica, ela vai conseguir, pessoal, sem problemas. Eu não Queria sabia nem agradecer a Mariana do escritório, que eu me tive deu que o tripé, mandou aqui no escritório, a luzinha, tudo mais, para ficar um pouco melhor, né? Porque a partir do momento que elas me deram essa função de eu intermediar as duas, para fazer, vamos fazer direito, né, Didi? Verdade, verdade. A Cris, Prometo que na fez próxima. as bodas em Campos do Jordão. Eu vou salvar, gente, eu vou salvar. Calma. Gente. Então, mandem aí os assuntos que vocês acham legais. Eu vi a Elô, a Babi, a toda de branco, as meninas da Entrevento. Um beijo para todo mundo. Super obrigada de vocês terem assistido a gente. A Cris Armentano, beijo. A Ju trabalhou com a gente, isso é uma coisa importante. Nesse da Toscana, é verdade. A gente adora, gente, casamento fora, a gente faz parceria com as assessoras locais, é muito importante, porque é uma pessoa que está acostumada com os fornecedores de lá, então também é uma pessoa que vai dar um aval naqueles fornecedores, isso ajuda a gente, entendeu? A gente aprendeu, é importante ter esse aval dessa pessoa, né? Muito bom, é muito bom. É isso então, gente. Então, vou tentar agora fazer tudo certo para salvar, ficar salvo aí por 24 horas e depois a gente sobe para o nosso GTV, tá bom? Beijos! Beijos! Tchau!